Fala, meus queridos investidores, eu sou Daniele Lopes e hoje eu trouxe um tema que muitos de vocês me pediram nas redes sociais: o universo de games. Claro, a gente vai falar um pouco sobre a aquisição da Microsoft, que foi, na verdade, a notícia que desencadeou o interesse de como ganhar dinheiro com games. E vamos falar também como você consegue investir nesse segmento. Essa aquisição foi o maior negócio da história de games. Dá uma olhada nesse gráfico aí na tela. Foi um negócio na casa dos 70 bilhões de dólares e fez com que a Microsoft se tornasse a terceira maior empresa do mercado de games do mundo. E também foi a maior aquisição do histórico da companhia. E por que isso é tão importante? Bom, o mercado de games atinge cerca de 40% da população mundial, movimentou 175 bilhões de dólares em 2020 e tem projeções para 220 bilhões de dólares em 2024. Para você ter uma noção do tamanho disso, o mercado de streaming de vídeos super quente ficou com uma avaliação de 50 bilhões de dólares em 2021. Se manter o ritmo, atinge o nível dos games só em 2030. E aqui você começa a ter uma noção do quão importante é prestar atenção nisso. E quem ganha dinheiro com o mercado de games? Bom, a Microsoft já tem uma linha de receita com o Xbox e a Minecraft. E falando em receitas, a Microsoft tem cerca de 33% da receita nisso. E é mais ou menos estável desde 2016, como a gente consegue ver aqui nesse gráfico. A linha rosa representa esse segmento de produtividade e processos para os negócios, que é muito resumidamente o pacote Office e também o LinkedIn com as assinaturas. A linha azul, que é a mais clara, tem o Xbox, serviços de nuvem, Windows, e isso representou 36% da receita da companhia em 2021. E aqui a gente sempre vai citar 2021, só que foi somente até setembro porque os resultados do quarto trimestre ainda não saíram. E a linha roxa, ela é mais focada em servidores, que representou os demais 31%. Percebam que a linha que mais oscila nos resultados é exatamente a linha de games, que a companhia agora tem a oportunidade de fortalecer e trazer mais estabilidade. Isso você consegue encontrar também nos resultados da Amazon, que já tem focado nesse universo com Twitch, Prime Gaming e a Amazon Game Studios, e a própria Apple com App Store, Arcade e Flyby Media. Na Apple a gente já consegue ver isso na linha de segmento de serviços. Ele se mantém com 19% da receita da companhia, mas o que ainda cresce são as vendas dos produtos mais conhecidos da marca. E não são só essas empresas que investem nesse universo. A própria Google tem iniciativas fortes no segmento com o Google Play, Google Stadia e Niantic. E o Facebook, que agora é Meta, tem o Facebook Gaming, Oculus VR e Hacknet. E falando um pouco só sobre o poder de fogo dessas empresas para as próximas aquisições, dá uma olhada nos dados atualizados até a última divulgação de resultados, sem o quarto trimestre de 2021. Para vocês terem uma noção, são 122 bilhões de dólares concentrados em 5 empresas. E aqui eu nem coloquei na conta os instrumentos de curto prazo que a companhia também consegue gerar liquidez. Ou seja, o caixa ficaria maior ainda. Com 122 bilhões de dólares e um dólar médio a R$6, eu compro a Petrobras inteira, o Itaú inteiro e ainda me sobra um caixa. Tá, Dani, eu já sei como as empresas ganham dinheiro com isso. E eu? Agora a gente vai falar de 6 ETFs que valem o estudo, que são totalmente imersos nesse universo que a gente acabou de explorar um pouco mais. O primeiro deles, ETF ESPO. Ele busca replicar o índice MVIS, que basicamente acompanha o desempenho das maiores e mais líquidas empresas globais. E ele considera aqui empresas que têm pelo menos 50% da receita em videogames e relacionados. Por ele cobrir todo o universo de games, o ESPO te dá uma boa forma de exposição e ele ainda anda praticamente em linha com o índice que ele replica. Hoje o ESPO conta com empresas que são do ramo de games, como a recém-adquirida Activision, conta também com a Nintendo, mas também é investidora de empresas do segmento de semicondutores, que são aquelas empresas responsáveis pelos chips usados nos computadores e também nas unidades de processamento gráfico para jogos, como a Nvidia. Esse ETF é o terceiro mais velho que a gente vai falar hoje, mas ainda assim super novo. Ele foi criado no final de 2018. E quando a gente fala de taxa, as taxas cobradas no fundo ficam cerca de 0,55%. Essas taxas são cobradas diretamente no fundo, então você não vê algo sendo debitado da sua conta. O segundo ETF já é mais conhecido pelo mercado e também possui investimentos na Nintendo, Activision e Nvidia, que é o Hero. O Hero tem mais posições diretamente em games, como a Ubisoft, EA e Zynga. E ele também busca investir em empresas que desenvolvem e publicam videogames. A taxa é um pouco menor, 0,5%. E a concentração em empresas de semicondutores é menor também. Terceiro ETF, BETS, que o nome sugestivo já diz,
Ele investe sim em empresas que contemplam apostas esportivas. São empresas que têm jogos de azar, pessoalmente ou online, além das puramente games. É uma carteira que investe 86% do dinheiro em entretenimento. Então lá dentro você vê nomes como Kambi e Kindred Group, de apostas online, e o grupo famoso Caesars Palace, o Hotel Cassino de Las Vegas. Dos três até agora, a taxa do Bets é a maior. E depois eu vou mostrar a rentabilidade para te ajudar a decidir melhor qual você quer investir. Claro que é importante entender também quem faz a gestão e qual é o processo de decisão para ver o que fica no fundo e o que sai. Aqui no caso da Bets, é basicamente um comitê. Do Hero, a escolha por valor de mercado, e o Expo, como a gente comentou, replica um outro fundo. Voltando às taxas, o Expo cobra 0,55, o Hero 0,5 e o Bets cobra 0,75. O nosso quarto ETF é um par mais próximo do Bets, o BJK, que é um dos ETFs com maior prazo de rentabilidade que a gente vai avaliar hoje. O BJK também faz ajustes no ETF via valor de mercado, e ele foca em empresas que tenham mais de 50% das empresas na indústria de jogos. É interessante falar isso porque eu disse agora há pouco que ele é muito parecido com o Bets. Ele também tem investimentos em cassinos, em sites de apostas, mas a dispersão geográfica desse ETF até agora é a maior de todas. Geralmente você tem muito ETF com apenas empresas americanas. Todas que eu falei aqui hoje são assim. O BJK investe em empresas americanas, australianas, francesas, chinesas, suíças. Então ele te dá um alcance maior caso o seu interesse como investidor seja tirar o que a gente chama de home bias, que é ficar com os investimentos apenas dentro de casa. A taxa desse ETF é um pouco mais salgada, é 0,8%. O ETF NERD, nosso quinto ETF, também é bem conhecido pelo mercado. A forma de seleção desse índice também é via valor de mercado e o custo é bem baixo, só 0,25%. Por isso que agrada bastante os investidores. E quando a gente fala de carteira, ele tem um pouco de Expo, um pouco de Hero, com investimentos na Ubisoft, Activision e Tencent também, e além da EA. É um fundo mais concentrado quando a gente fala de Estados Unidos, China e Japão, mas ele também está buscando agora uma dispersão global em Singapura, Taiwan e Coreia do Sul. E o nosso último ETF, um dos mais antigos quando a gente fala de histórico, é o Gamer. O Gamer também faz seleção via valor de mercado, com uma taxa de 0,75%, e nele é interessante falar que você não acha concentrações de empresas. Você não vê, por exemplo, 5, 10% em uma empresa só, como a gente vê nos outros ETFs. A Activision, por exemplo, você tem uma posição de 3% nesse ETF, enquanto nos demais a posição fica próxima dos 10%. Aqui na Gamer as alocações são mais diversificadas, e você tem peso nos Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e pouquíssimo em semicondutores. E de todos os ETFs, eles têm até um pouco de banco, de varejo, de mídias sociais. Acredite se quiser, até GameStop tem ali dentro. Mas como eu comentei agora, são posições menores, não tem nada concentrado ali. Agora eu vou mostrar para vocês a performance dos ETFs, até para vocês terem uma noção do que exatamente deu mais certo e deu errado. Os mais antigos são o Gamer e o BJK. E dá para perceber como de 2020 em diante, ali na pandemia, esse tema ficou super quente para o mercado e como evoluiu esse universo. Em todo o histórico, elas têm rentabilidade muito semelhante, andam praticamente juntas, mas quem mais decolou, ironicamente, foi a Gamer. E é interessante falar isso porque a Gamer foi a mais diversificada em termos de setores. Praticamente não cresceu até a pandemia e depois de mais de um setor beneficiado na escolha do índice, fez com que ela descolasse dos pares. Agora você já tem noção das taxas, das decisões de investimento que são feitas lá dentro, e eu vou deixar também a indicação de um site que te permite olhar as taxas atualizadas, todas as informações e posições atualizadas sobre os ETFs. E claro, eu vou te pedir para comentar aqui embaixo o que você achou desse vídeo e quais são os temas que você gostaria que eu trouxesse aqui. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço!